Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Dalmo Branquinho, eu atuo há 37 anos profissionalmente na área da saúde, como farmacêutico bioquímico, como professor e como advogado especialista em direito médico e biodireito. O objetivo desse nosso canal é justamente esse, de trazer essa experiência, um pouco da experiência que eu tive e tenho ainda, para compartilhar com vocês e ouvir de vocês as devolutivas, ouvir de vocês comentários, sugestões, críticas, para que nós possamos aperfeiçoar esse nosso canal de comunicação e debates. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre aquele rol taxativo da ANS que foi considerado pelo STJ. Vamos falar também sobre algumas decisões do TJSP sobre esse assunto, tá certo? Acompanhem. Bom, logo depois da decisão em embargos de divergência da segunda sessão do STJ, que considerou o rol de procedimentos da ANS taxativo, nós já tivemos decisões que não contrariam essa decisão, mas julgamentos que foram no sentido de conceder tratamentos que não estão no rol. Vamos entender quais são eles daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de fazer um comentário. A decisão do STJ não ocorreu em sede de recurso repetitivo, portanto, ela não obriga as decisões que vêm tanto dos tribunais de justiça quanto dos juízes em primeiro grau. Então, ela não obriga, ainda não há uma possibilidade de dizermos que existe uma jurisprudência consolidada a respeito do caso, mesmo porque nós estamos falando de um tema polêmico que está longe de ser concluído. Porque sempre os tribunais entenderam que, mesmo não estando no rol, o rol teria uma eficácia exemplificativa. Por isso veio até mesmo em embargos de divergência, porque havia decisões divergentes dentro do mesmo STJ. E aí, essa segunda turma emitiu um julgamento, deu uma decisão que consideraria o rol da ANS como taxativo. Mas vejam, também flexibilizou. E dentro dessa flexibilização, nós podemos entender que há exceções, e se há exceções, nós podemos dizer que ele não é totalmente taxativo. Primeiro, na própria decisão, se não houver substituto terapêutico incorporado e a ANS não tenha indeferido, esse procedimento pode ser concedido sim. E também o tratamento deve ser adequado e deve ser recomendado pela Conitec, por exemplo, por órgãos que recomendem a utilização. Mas, por enquanto, nós temos que entender assim, o rol tem 3.300 itens, dentre eles fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos, cirurgias, e para que um procedimento seja aprovado, ele passa por um longo caminho, que depois nós vamos ter um vídeo só para comentar sobre isso, tá? Mas o importante é que nós temos algumas decisões já do TJ que, mesmo após a decisão do STJ, consideraram que aquele tratamento deveria ser concedido ao consumidor, ao paciente, mesmo não integrando o rol de procedimentos da ANS. Um deles é o caso da concessão do ABA. Esse foi foi a primeira turma, a primeira Câmara, na verdade, de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que obrigou o Bradesco Saúde a conceder um tratamento que é utilizado, e no julgamento eles falam em método, mas na verdade o ABA não é método.
O ABA é ciência, é muito maior que um método, né? Mas isso está no julgamento, nós não vamos discutir isso agora. O ABA é uma terapia comportamental, na verdade é uma análise comportamental aplicada. E esse Bzinho aí vem do título em inglês de behavior, que é o comportamento. Então, nós não vamos falar também um pouco mais profundamente sobre isso, porque nós vamos ter um vídeo só para falar de ABA. E o ABA é importantíssimo para o tratamento do autista, daquele que tem o transtorno do espectro autista. E esse tratamento foi negado em primeira instância e em segunda instância, na primeira Câmara de Direito Privado do TJ, eles concederam, né? O relator conseguiu entender que mesmo não estando no rol, seria importantíssimo para o paciente. E aí nós temos outras decisões também, não menos importantes. Na quarta Câmara também de Direito Privado do TJ, a AMIL foi obrigada também a dar um tratamento de radioembolização hepática para um paciente portador de câncer. E esse procedimento também não está no rol de procedimentos. Então é importante entendermos o seguinte. Primeiro, a decisão da segunda sessão do STJ não é recurso repetitivo, portanto não obriga as instâncias inferiores. Segundo, mesmo tendo considerado como rol taxativo, há exceções, e as exceções estão ou na recomendação da Conitec ou ainda por situações que não tenham um substituto terapêutico à altura e que não tenha sido indeferido pela ANS, não tenha sido indeferido para constar no rol. Como eu disse, nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. Um vídeo vai ser só sobre o ABA, que é uma ciência, não é só um método, ele é muito complexo para ser chamado apenas de método. E vamos também falar um pouco mais sobre os andamentos que nós temos, né? Primeiro que deve acontecer alguma coisa no Senado na próxima semana, nessa semana, na verdade, que se inicia hoje, né? Nós temos aí talvez uma discussão, uma apreciação, o presidente do Senado já sinalizou nesse sentido. Talvez não seja votado aquele texto que veio já da Câmara, aprovado pela Câmara, mas alguma coisa vai acontecer, né? Porque o Congresso tem já iniciado, logo depois da decisão do STJ, o Congresso já se mobilizou para tentar impedir que isso fosse, na verdade, uma forma de privar aqueles pacientes de planos de saúde de tratamentos importantes para a sua qualidade de vida ou até mesmo para a sua cura. Então nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, porque é um assunto que nos interessa muito, tá certo? Pessoal, inscrevam-se no meu canal, façam comentários, ativem a notificação para que vocês recebam a informação de que o vídeo foi publicado, mas os vídeos serão publicados às segundas e quintas-feiras às 19 horas, tá? Salvo exceções, salvo problemas, salvo imprevistos. Mas eu gostaria muito que vocês participassem comigo, debatessem comigo esses temas tão importantes, tá certo? Até a próxima, um forte abraço, muito obrigado.